Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Tá vendo aqui? Vendo o que tá acontecendo aqui, ó? Ó, tô rolando a página e não acaba nunca. Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui são os jogos do final de semana, né? Especificamente desse próximo domingo agora. Olha quanto jogo tem, né? O domingo, eu peguei o domingo aqui porque você, obviamente, vai ter mais tempo, ou você possivelmente tem mais tempo no domingo, ou no sábado, né? Tem quantidade de jogos parecida, para poder se dedicar um pouco mais do seu tempo, né? Dedicar um pouco mais do seu tempo aos jogos. Agora, como é que você faz para no meio de tudo isso aqui, como é que você faz para selecionar os melhores jogos para fazer o seu método? Fica comigo até o final que hoje eu vou te explicar como é que você faz a seleção de jogos para que você consiga operar em over limit ou em over à frente ou em over HT ou em ambas marcam. Bora lá. Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou trader esportivo há 13 anos e eu espero que todo o conteúdo que eu já tenha publicado aqui no canal até esse momento já tenha te ajudado ou te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, que é o meu objetivo aqui, postando tudo isso que eu posto aqui, para que você entenda como extrair maior facilidade para alcançar aquilo que você quer no trading esportivo, para não ficar refém de ninguém aí, né? Nem de tip, nem de ferramenta, nem de nada que fique aí sugando o seu dinheiro sem te entregar aprendizado, sem te entregar conhecimento. Meu objetivo aqui é que você se liberte de tudo isso. Nesse vídeo aqui, eu tô aqui de novo com a Academia das Apostas do meu lado. Não tenho relação comercial nenhuma com a academia. Vou deixar na descrição do vídeo o link para você usar. É um site gratuito que eu uso desde 2012 que me ajudou a construir tudo o que eu sei fazer atualmente. Então, se você não conhece, vou deixar na descrição do vídeo aí para você, se quiser usar. Eu preciso começar te falando a respeito de formas que a gente tem para poder selecionar jogos e montar uma lista. Muitas pessoas indicam, né, aleatoriamente, muitas pessoas indicam que você faça seleção de jogo e monte listas através de valor de odd dos times, né? Se, se determinado time está com odd tal e o outro está com odd tal, então significa que tem uma tendência para você fazer tal coisa, e aí você pode botar o jogo na lista para poder operar naquilo ali. Não, essa forma, tá? Essa forma que a pessoa, qualquer pessoa tenha te falado isso, essa forma só serve para para que você não precise analisar nada, tá? Se você tem dificuldade de fazer análise de dados, ou você tem preguiça de fazer análise de dados, tá? É, alguém inventou um dia que você pode fazer isso e a pessoa só inventou essa maneira de selecionar jogo, de montar lista baseado em odd, porque ela queria ter engajamento com você que não quer estudar nada, né? As pessoas que não querem estudar nada, elas querem coisas, elas querem elas querem as coisas que vêm de graça, né? E coisa de graça, você vai pagar o preço disso em algum momento. Então, se você é um cara inteligente, se você tem capacidade de trabalhar um pouquinho em prol do seu crescimento, jamais, em hipótese nenhuma, selecione e monte listas de jogos baseados em odds. Porque as odds que tem ali no mercado nada mais é do que uma especulação desse mercado. Tanto é que as casas de apostas, elas montam as odds
para você olhar para a odd e ter vontade de botar o seu dinheiro naquela odd. É assim que a casa de aposta ganha dinheiro, porque ela monta uma odd mentirosa para você ter vontade de botar o seu dinheiro ali e perder o seu dinheiro no longo prazo. Quem não estuda cenário de jogo, quem não estuda potencial dos times e se baseia nas odds para poder fazer as entradas, vai perder dinheiro fazendo listas através de odds. Porque vai querer usar a odd que está indicando ali no site. Não use valor de odd, porque isso não mostra potencial do jogo. Ok? Vamos começar por aqui. Depois disso, você precisa entender, independente de qual método que você faça na sua vida, você precisa entender quais são os jogos, quais são os confrontos que têm tendência para aquilo que você quer. Não vale, em hipótese nenhuma, você vir aqui e selecionar uma liga que é over, uma liga que é ambas marcam, uma liga que é over HT. Não adianta você fazer isso. Por que que não adianta? Peraí. Já deu seu like nesse vídeo aqui? Se você não deu seu like, faça isso agora, porque eu estou aqui publicando conteúdo para ganhar o seu like. Então, dá essa moral para mim, para o meu trabalho. Se você não for inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações no sininho para receber todos os avisos, conteúdos novos que eu publicar, inclusive das lives que a gente está voltando a fazer aqui. Já fiz 2, vou fazer mais próximos finais de semana. E a gente vai lucrar junto aqui. Você vai fazer sua pergunta, eu vou explicar para você, vou te ensinar ao vivo aqui no canal. Então, acione as notificações para você entender e receber o aviso aí de quando vai ter a próxima live. Também preciso que você deixe aqui para mim, aqui embaixo, um comentário falando para mim se você está curtindo esse conteúdo. E eu preciso que você se inscreva no clube de membros do Escola de Trading. Na descrição do vídeo e no comentário fixado lá embaixo, você tem as instruções para você virar membro do Escola de Trading, onde você vai estudar comigo lá no WhatsApp, tá? Você tem o seu espaço lá para mandar suas mensagens. Eu vou analisar todos os jogos como esses aqui. Vou analisar jogo todos os dias para você. Você vai poder entender como fazer as suas entradas. Você vai conseguir entender como extrair argumento para o seu método, seja ele qual for. Você não precisa entrar lá para querer fazer over limit. Pode fazer o que você quiser e eu vou te ensinar a fazer lá dentro. Então, bora estudar junto lá. Você vai se tornar membro aí, pode ser por cartão de crédito ou por Pix. E você vai me mandar uma mensagem no Instagram, no Facebook ou também no e-mail, pode ser escoladetrading@gmail.com, falando para mim que você se tornou membro e que você tá me mandando lá o seu número do WhatsApp, né? Me manda lá o seu número para eu poder adicionar você no grupo e a gente começar imediatamente a estudar junto todos os dias. Se inscreva no canal se não for inscrito. Clique em curtir. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, nas suas redes sociais. Deixe um comentário para mim falando o que você está achando do conteúdo. Acione as notificações no sininho. Se torne membro da Escola de Trading. E bora continuar com as dicas. 2 fatores. Primeiro, quando você usa o dado global de uma liga para poder fazer uma entrada, por exemplo, em over à frente, né? O placar está 0-0, você vai fazer uma entrada em over 1.5. Aí você veio aqui, né? Ou no Academia, ou em qualquer outro site que você quiser. Você veio aqui e procurou todas as ligas que têm média de gols acima de 2. Tá? Você fez isso. E você decidiu que você vai operar nas ligas que têm médias globais maior do que 2. Aí o que vai acontecer? Você vai fazer as suas entradas nessa liga e você vai ter
perda de tempo por 2 fatores. Primeiro, em alguns confrontos que você for fazer, os times vão ter médias inferiores à média da liga. A média da liga, ela só vai ter um valor alto porque existe um grupo de times no topo da tabela que impulsiona o volume de gols do campeonato. Se você pegar, por exemplo, a Alemanha, a Letônia, a Finlândia, você pegar, por exemplo, a Inglaterra, se você pegar, por exemplo, a França, né? Se você pegar, por exemplo, a Itália, olha quanto campeonato eu estou citando aqui. Se você olhar a média de gols da liga, dessas ligas, possivelmente elas vão ter uma média para over à frente, né? Uma média de gols marcados superior a 2. Por quê? Porque existe ali no topo da tabela 4 ou 5 times que impulsionam essa média. Quando esses times enfrentam os outros times da parte de baixo, o volume de gols no placar ele fica tão alto que faz essa liga ter uma média mais alta. Só que você, como você vai fazer aí a seleção de jogo por ligas e não por jogos específicos, não por confrontos, né? Você não vai fazer análise por confronto, você vai fazer seleção de jogo por liga. Então, o que você vai fazer? Você vai meter o seu dinheiro em tudo quanto é, ou na maioria dos jogos de todas as ligas que vão ter médias maiores do que 2. E aí, por exemplo, vamos imaginar aí a França. Né? Você vai lá na França e possivelmente, você vai pegar um jogo entre Nantes e Rennes, né? Você vai querer pegar. Porque a liga está indicando que costuma ter mais de 2 gols no jogo. Você vai pegar, obviamente, em qualquer final de semana aí você vai pegar um jogo entre Rennes e Nantes. A hora que você botar dinheiro nisso, vai sair 0-0, vai sair um golzinho só. Você vai tomar um prejuízo e vai andar para trás. Quando não precisava fazer isso. Porque se você for um cara mais inteligente, mais esperto, e dentro dessas ligas você selecionar os times, somente os times, que têm potencial para mais de 2 gols, você só vai colocar o seu dinheiro nos confrontos que são desemparelhados, facilitam os gols acontecerem. Ou então, você vai colocar o seu dinheiro nos confrontos que têm potencial de gol de ambas as partes. E aí, sai 2 gols ali naquele jogo e você pega mais facilmente o green que você quer. E sua taxa de acerto fica tão alta que você não vai precisar se preocupar com o valor de odd e de trabalho. Você vai ganhar mais dinheiro do que todo mundo, do que 90% da comunidade que faz entrada a olho, porque alguém falou para botar dinheiro em odd, porque alguém falou para botar dinheiro em porcentagem de gol, da, porcentagem de gol global da liga. Quando você usa esses dados globais, você vai perder mais dinheiro, você vai nutrir a banca de alguém que não faz isso. Eu vou ganhar o seu dinheiro por causa disso, tá? Então não faça. Aprenda a selecionar o jogo certo para o seu método, tá? Mais um problema. Eu tô resolvendo na sua vida, tá? Pare de fazer. Se você faz isso, pare. E agora eu vou te mostrar aqui, com um jogo só, eu não vou precisar abrir mais de uma tela. Com um jogo só, eu vou sanar para você 4 métodos. Você vai saber por que você seleciona o jogo para esse método e quais os parâmetros que você tem que ler em destaque para que esse jogo faça parte do seu método. Tá? Então bora lá. Aqui, na Estônia, a gente tem aqui no dia 19 de outubro
às 8h30 da manhã, o jogo entre Harju e Kaoju. Esqueça os escudos dos times. Tá? Não é um jogo mais entre Harju e Kaoju. É qualquer outro jogo que tenha parâmetros iguais a esses aqui que eu vou te mostrar. E se você coletar estes pontos no site aqui, você vai estar selecionando um jogo certo para over limite, over à frente, over HT ou ambas marcam. O que você quiser, você consegue escolher, né? Você consegue montar uma lista com os parâmetros exatos que eu vou te mostrar agora. Então vamos começar por over limite, tá? Eu vou te mostrar os parâmetros que você tem que coletar, quais as partes do site aqui você tem que ler para botar o jogo na sua lista, valendo para over limite. O que é o over limite? O over limite é você tentar pegar o próximo gol do jogo. O placar está 0-0 e você vai selecionar um jogo que tenha potencial para pelo menos um gol. Ah, Hilton, mas a odd vai estar muito baixa, mas eu não vou conseguir entrar no over 0.5. E aí depois o que é que eu faço se sair um gol e eu não conseguir entrar no mercado? Aí você vai fazer a análise dos parâmetros para pegar o próximo gol. Se tiver 1-0 para alguém, você volta aqui e faz a análise dos dados para o próximo gol, né? Para o over 1.5 limite, porque vai estar 1-0. O próximo mercado é o over 1.5. Você vai gol a gol, né? Tentando entrar no mercado de acordo com os parâmetros que eu vou te mostrar aqui. Então, o que você vai fazer para over limite? O placar vai estar 0-0 de início, não vai? Então, você vai olhar aqui nos últimos 10 jogos em todas as competições. Vai fugir de 0-0. O Harju, nos últimos 10 jogos aqui, 9, né? Porque você não conta a Copa aqui. Se é Copa, você tira da contagem. Os jogos do Harju. Tem 9 jogos aqui. Tem 0-0? Não. Nenhum 0-0. O Kaoju tem 0-0 aqui? Tem. Tem um 0-0 aqui e tem outros 8 jogos em 9. 8 jogos em 9 e saiu pelo menos um gol. Então, os dois times aqui têm tendência para pelo menos um gol. Ah, Hilton, mas o Kaoju tem 0-0 ali. Não importa. Isso aí é um risco que você pode deixar na sua lista, desde que exista um time aqui sem placar de 0-0, porque esse time aqui está com comportamento para forçar pelo menos um gol. Okay? Isso é um parâmetro que você vai ler sempre. Um jogo, um time que tem aqui tendência para pelo menos 0.5, que não tem 0-0, jogando contra o outro ali que tem tendência também para over 0.5, mesmo tendo um placar de 0-0 ali. Okay? Segundo parâmetro, você vai ler. Análise classificativa do adversário na condição casa fora. Você vai pegar aqui o terceiro colocado, que é o Kaoju, vai vir aqui na classificativa do Harju, vai procurar o que o Harju fez entre o primeiro colocado e o quinto colocado. São os times que estão próximos do Kaoju na tabela. Essa área que eu acabei de listar aqui, né? Essa parte que eu acabei de selecionar aqui na parte de cima da tabela, tá? Do meio para cima aqui, ó. Nessa parte aqui, tem algum 0-0 do Harju? Não, tem nenhum 0-0. Então está corroborando com os últimos 10 jogos. O comportamento do Harju na campanha casa aqui é igual ao comportamento dele próprio nos últimos 10 jogos. Então, como está coerente, esse time é válido para pelo menos over 0.5. Pelo menos. Tá? O Harju é sétimo. Aí nessa parte aqui, entre o quinto colocado e o nono colocado, você vai procurar a tendência do Kaoju aqui. Tem um 0-0 aqui, não tem?
E também tá de acordo, porque tem um 0 a 0, mas o resto não tem outro 0 a 0. Tem um. Então a tendência dele também é para mais de 0,5 gols. Ok? Então esse jogo aqui tá indo. Ele tá tendo potencial para você colocar ele na lista. Mesmo tendo um time ali com 0 a 0. Ok? Depois disso, você vai vir aqui no quadro de gols. E para over limite, você precisa de quê? Você precisa que os times tenham consistência de ataque. O que é consistência de ataque? Consistência de ataque é quando o time marca pelo menos um gol mais vezes. Faz um jogo, marca um gol. Faz um jogo, marca um gol. Faz um jogo, marca um gol. Quanto mais jogos ele tiver marcando pelo menos um gol, ele é um time consistente em ataque. Então você precisa de pelo menos um time desse consistente em marcar gols. Que fica onde esse parâmetro? Aqui. Em jogos sem marcar gols. Tá? Aqui, ó. O Harju tem quanto? Qual é o parâmetro? Qual é a consistência de ataque do Harju? 69%. Porque ele não marcou nenhum gol em 31. Tá escrito aqui, ó. Jogos sem marcar gols. 31%. Ele marcou em quê? 69% dos jogos da campanha casa. Então ele é um time consistente em ataque. O Cauju, jogos sem marcar gols fora de casa, 80% ele marcou pelo menos um gol, porque 20% ele não marcou. Os dois times aqui são consistentes para marcar pelo menos um gol. Então, são times que são válidos para você colocar na sua lista para pelo menos um golzinho. Ok? Para pelo menos um golzinho. Qual outro parâmetro é viável você ler para over limite? A fragilidade. Onde a fragilidade está escrito? Nos jogos sem sofrer gols. Jogos sem sofrer gols indica quantos jogos o time tem sofrendo pelo menos um gol. O Varju não sofreu nenhum gol em 15% dos jogos que fez na campanha casa, ou seja, ele sofreu em 85%. O Cauju não sofreu nenhum gol em 33%, ou seja, ele sofreu em 67%. Ambos os times têm ataque consistente e defesa frágil. O que isso aqui é? É um jogo que tem característica de jogo aberto, porque os dois times têm ataque consistente, que consegue marcar pelo menos um gol, e tem defesas frágeis. O jogo fica aberto. É bom para o over limite, porque você passa a não depender só de um time para pegar esse gol. Okay? Depois disso, você vai vir para os momentos de gols. E aí você vai ler aqui os momentos que tem pelo menos 2 gols, tá? Pelo menos 2 gols, e que encaixa com a barra vermelha de um com a barra verde do outro. Barra de 3, barra de 2 aqui. 3 vermelha com 2 verde. Ok? É um momento. 16:30. Barra 3 verde com barra 5 vermelha. Barra 7 verde com barra 3 vermelha. Esse é o momento. 31:45. Barra 2 barra 3 vermelha. Barra 3 verde, barra 5 vermelha. Então, você tem o primeiro tempo todo com momento de gol. Segundo tempo, você tem o 46:60 também. Tem o 61:75 também. E tem o 76:90 também. Então, você tem chance de gol aqui em qualquer momento do jogo. Tá? E agora eu vou te dar um detalhe bônus para over limite. Tá? Como você está fazendo entrada para full time, tá? Entrada onde você precisa do gol mais tardio para poder conseguir entrar no mercado, busque jogos que o gráfico de primeiro tempo não tenha muito encaixe de gol.
Vai procurar jogos que o segundo tempo seja melhor do que esse gráfico de primeiro tempo. Não pode, ou seria bom que não tivesse muitos encaixes de gol nesse HT, tá? E aí você começa a jogar a chance de gol mais pro final do HT ou segundo tempo. Se você prestar atenção nos jogos que eu escolho para mim, eu analiso aqui, quando eu faço análise dos jogos da minha lista, final de semana, você vai perceber que a maioria dos jogos tem momento de gol a partir de 31,45. É por causa disso. Eu faço entrada em odd de 1,22. Então eu preciso que a odd chegue, tá? E para a odd chegar, ela vai chegar, vai começar a ter maior tendência para chegar se os gols começarem a acontecer mais pro segundo tempo, tá? Do fim do HT pro segundo tempo. Então, procure mais jogos dessa forma para over limite, ok? Então, são esses os pontos exatos que você vai olhar no site e, e não é para entrar no mercado, não. Eu não estou falando para você entrar no mercado, isso aqui não. Estou falando para você montar uma lista dos melhores jogos para over limite. Você vai pegar aqui, ó. Você vai chegar aqui na academia. No dia anterior ao acontecimento dos jogos, vai abrir todos os campeonatos. Tá? Você vai ver os jogos aqui na grade. Ó. Aqui, os jogos na grade. Vai abrir um por um no horário que você tem disponibilidade para operar. E você vai analisar jogo por jogo. Se você for fazer o over limit, né? Como eu tô explicando aqui. Se você quiser fazer o over limit, você vai ler exatamente esses parâmetros que eu apontei nessa análise aqui. Anota ponto por ponto que você tem que ler para over limite, que eu acabei de falar. E toda vez que você vier tentar montar uma lista, vai fazer exatamente isso que eu falei aqui, porque é um jogo de valor esperado positivo para você fazer o limite, ok? Bom, mudando agora de estratégia, mudando de método, vamos falar de over à frente. Para a gente fazer o over à frente, eu vou escolher o jogo esse aqui, Harju e Cauju, 19 de outubro, 8h30 da manhã. E agora você esquece o over limit. Acabou o over limit. Agora você vai entender como é que seleciona, como é que faz a leitura dos parâmetros e como é que você seleciona um jogo de valor esperado positivo para montar uma lista válida para over à frente. E a over à frente, Ailton, o placar está 0-0 e você vai mirar a sua entrada numa odd que você quiser. A odd que você quiser. Não existe odd aqui. Eu não vou falar para você usar uma odd X porque não existe isso. Você vai usar a odd que você quiser porque a odd está relacionada à taxa de acerto que você tem em cima do jogo que você seleciona. Você precisa selecionar jogos para a sua odd para que ela funcione. Não existe essa de melhor odd para uma estratégia. Não existe melhor odd para uma estratégia. Existe o jogo certo para a odd certa. Você quer trabalhar com odd de 1,50? Você tem que selecionar jogos que saiam gols perto da odd de 1,50. Você não vai selecionar jogo que sai gol perto da odd de 1,20. Porque senão a sua odd de 1,50 não vai chegar. Não pode selecionar jogos que tenham condições de te entregar a taxa de acerto que você precisa para sua odd de 1,50. Você quer fazer over à frente com odd de 1,80? Quer? Então você vai selecionar jogos e comece a sair o primeiro gol do jogo perto da chegada da odd de 1,80. Você não vai selecionar jogo para sair gol nos primeiros 15 minutos de jogo, porque a sua odd de 1,80 não vai estar disponível e não é jogo para você querer estar no mercado. Você vai começar a xingar, botei esse jogo na lista, mas saiu o gol muito cedo, não consegui entrar, óbvio. Porque você está selecionando um jogo
e tem potencial para sair gol muito cedo. Tem que selecionar jogo que tem potencial para sair gol mais tarde. Se você quiser usar odd mais alta, você consegue usar odd mais baixa, aí você pode começar a selecionar jogo que pode sair gol mais cedo. Entendeu? Harju e Cauju, independente da odd que você for usar. Eu estou mostrando apenas os parâmetros que você tem que ler para selecionar um jogo de valor esperado positivo para over à frente. O placar está 0 a 0, você vai fazer entrada em over 1.5 de uma vez. Ok? O que você vai ler? Primeiro, nos últimos 10 jogos em todas as competições, você vai ler a quantidade de placares que os times têm em mais de um gol por jogo. Os placares têm que ter mais de um gol. De 2 para cima no placar. E daí você vai estar lendo aqui nos últimos 10 jogos times que têm envolvimento com mais de 2 gols por jogo. O Harju tem aqui, ele tem 9 jogos aqui, tá? E ele tem 100% de jogos aqui, ó, não tem nenhum placar de 1 a 0. Ele tem 100% de jogos para over 1.5. 100% dos jogos do Harju tiveram mais de 2 gols, certo? O Cauju. O Cauju tem aqui um placar de 1 a 0 aqui, um placar de 0 a 0 aqui, né? São 2 em 9. Então, o Cauju tem 7 jogos válidos recentes, 7 em 9. Né? Quando dá 7 dividido por 9, faz a conta aí na calculadora, 7 dividido por 9. Quanto dá? 78%. Isso? Só como desencargo de consciência. 7 dividido por 9, 78%. Certo? 78% de envolvimento. Houve 1.5 jogos recentes. O que você faz com isso? Você valida o jogo, porque o Harju tem 100%, o Cauju tem 78% de envolvimento com o over 1.5. Você começa a validar o jogo para over 1.5 para odds que comportam 78% de taxa de acerto. Quanto dá isso, Ailton? Quanto dá odd para 78% taxa de acerto? Odd de 1,30. Um pouco mais para baixo. Odd de 1,28. Odd de 1,28. Você pode usar aqui nesse jogo aqui. Tá? A partir de odd de 1,28. Você pode usar já nesse jogo aqui que ela tem valor para over 1.5. Tá? Aqui. Aí para cima. Se você usar, você pode. O que mais? Só isso aqui para over à frente? Não. Tá? Então aqui você vai ver a porcentagem de jogos que tem mais de um gol no placar. Depois você vai fazer a mesma coisa aqui na classificativa. Né? O Harju contra times aqui entre o primeiro colocar. E você vai contar quantos jogos o Harju tem aqui para mais de um gol por jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7. 6 em 7 dá quanto? 86%. 6 dividido por 7. 86% de over 1.5 contra time de topo de tabela. Está corroborando com jogos recentes. Cauju quando ele enfrentou times entre o quinto e o nono colocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 jogos no total aqui. E com mais de um gol por jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 9. 3, 4, 5. São 8 jogos, né? São 8 jogos aqui. E o Cauju tem 6. Um over 1.5. Então dá 75% de over à frente. Certo?
Arju tá com 70 tá com 86%, Cauju 75%. 75%? OK, tá válido. Odd de quanto? Ponto 30. Ponto 30 entrega aí a taxa de acerto que a odd, tá? A odd suporta ali, tá? 1,30, 1,35, já pode usar isso aqui, ok? É só isso para over à frente? Não. Você vai vir aqui no quadro de gol, vai olhar dois parâmetros para over à frente. Primeiro parâmetro: quando você vai fazer over à frente no jogo, você precisa olhar duas coisas. Primeira, você tem um time de ataque de maior potencial do que o outro. E é isso. Normalmente é um time que tem um ataque que marca gol quase todos os jogos e um outro ataque que não marca gol nenhum. Tem uma porcentagem aqui, ó, muito alta em jogos sem marcar gols. É um cenário. Neste cenário, você vai precisar que o time que marca os gols tem um ataque mais confiável, tem uma média de gol marcado superior a 2. A média tem que estar superior a 2 e no quadro de gols, certo? E aí você pode ter aqui uma porcentagem sem marcar gols baixa, tá? Abaixo de 30%. E aí você não precisa se preocupar com o outro time, tá? Dessa maneira você não precisa se preocupar com o outro time. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é quando as médias são baixas. Vendo aqui que o Harju tem média de 1,31. Média de 1,31 é média de quanto? Um gol só. É ataque fraco. O Cauju tem média de 1,53. É uma média mais ou menos. Às vezes ele vai para 1, às vezes ele vai para 2. É muito aleatório. Também não chega no 2. Mas, quando você tem dois times aqui que não alcançam média de 2 gols marcados, você precisa que eles sejam times de ambas marcam, tá? Característica de time que deixa o jogo aberto. Jogo sem marcar, quantidade de jogos sem marcar baixa, menor que 30. Quantidade de jogos sem sofrer, perto de 30. Jogos sem sofrer aqui do Harju, abaixo de 30. Jogos sem marcar, perto de 30. Dois times com características de marcar e sofrer gols na maioria dos jogos. Aí você tem aqui um cenário bom para que você aplique um over à frente e consiga pegar um gol de cada time. E aí você não precisa que nenhum deles tenha média alta. Ok? E daí você pega o over à frente, né? O over 1,5 direto. Um gol de cada um, pelo menos. Beleza? Então, esses dois fatores que você tem que ler aqui, você tem que procurar aqui no quadro de gols. Só isso. Depois disso, a mesma coisa. Você vai vir aqui no momento de gol e vai ler a partir de qual momento começa a ter chance de começar a sair gol aqui. É a mesma coisa do over limite. 0,15, 16,30, 31,45. Mesma coisa. Ok? Volto a dizer. Se você quer trabalhar com odd mais alta no over à frente, selecione mais jogos que o gráfico de gols tenha tendência para fim de HT e segundo tempo. Não selecione confrontos que tenham chance de gol para a primeira meia hora de jogo. Então você vai perder o gol, vai sair gol, você não vai conseguir entrar no mercado porque você quer trabalhar com uma odd mais alta. Beleza? Então, pronto. Indo esses pontos exatos, você consegue trabalhar com over à frente nos seus jogos. Você consegue montar uma lista. Se você fizer a leitura desses fatores que eu acabei de falar,
Você monta uma lista perfeita de valor para trabalhar com over à frente. Ok? Vamos para mais uma metodologia? Agora a gente vai tratar de over HT. Tá? Para over HT, qual jogo que a gente vai pegar aqui para over HT? Harju e Cauju, 19 de outubro, 8h30 da manhã. Qual é a primeira coisa que você vai ler para over HT? Primeira coisa que você precisa ler é os últimos 10 jogos em todas as competições. O que você vai procurar nos últimos 10 jogos aqui? Consistência de ataque. Por que consistência de ataque, Ailton? Se eu quero fazer over HT, você está me mandando procurar consistência de ataque para full time, Ailton? Sim, meu querido. Porque não adianta você selecionar dois times aqui que estão abandonando o campeonato. Selecionar dois times aqui que tem os últimos 10 jogos com muita falha de ataque, o senhor vai estar selecionando dois times que já estão fora das estatísticas. E não vai interessar mais o que tem de leitura lá para baixo. Mesmo que o resto da análise cagou em HT, por causa das falhas de ataque dos 10 jogos, você vai errar. Porque os times aqui, eles indicam se eles estão ainda ligados nessa etapa do campeonato ou não. O Carju falhou em marcar só uma vez e o Cauju falhou em marcar só uma vez. É isso que você precisa. Consistência de ataque. Ok? Deu consistência de ataque? Os dois são consistentes? Beleza. Agora você vai pular para a análise classificativa do adversário na condição casa fora. O que você vai ler aqui? Entre o primeiro e o quinto colocado aqui, você vai ler se o Harju conseguiu se envolver com gols em HT contra esses times de topo de tabela. Onde você lê isso? Coluna de primeiro gol aqui. Tá? Coluna aqui, primeiro gol. Aqui tem um minuto que aconteceu o primeiro gol do jogo. Cada jogo desse aqui, né, teve o primeiro gol acontecendo. E aí você precisa analisar aqui que o Harju teve a maioria dos jogos dele com gols dentro 45 minutos iniciais. 42, 32, 12, 21, 33, 9 e 37. 100% dos jogos do Harju tiveram envolvimento com gol em HT. Valor. O Harju, sétimo colocado, entre o quinto e o nono colocado, você vai ler aqui que o Cauju envolveu com gols em HT contra esses times aqui. 18, 34, 10, 21, 53, 41 e 6. O Cauju teve 2 jogos aqui que não tiveram gols em HT. Nos outros 2 atos, nos outros 6 teve. Então ele tem 75% de jogos aqui com envolvimento com gols em HT. Então tem valor. Um tem 100% ali e o outro tem 75% de envolvimento com gol em HT. Então esses são times de valor para vocês colocar na sua lista e fazer over HT. Beleza? Depois disso, Ailton, o que eu tenho que ler? Você vai pular tudo, vai vir aqui para os momentos de gol. Aqui. Gol. E aí você vai precisar ler o quê? Você vai... é importantíssimo que você pegue dois times que se envolvam em maior volume de gols no HT do que no segundo tempo. Tá vendo aqui que a fragilidade do Harju ela é maior no primeiro tempo do que no segundo? A fragilidade dele fica maior só no 76,90 aqui, ó. Mas no HT ele tem uma fragilidade alta em todos os 45 minutos iniciais. O ataque do Harju ele aumenta no 16:30 e quase se mantém para o 31:45. Quase. A fragilidade do Cauju
no HT também é um pouco melhor no HT do que no segundo tempo. Melhor a fragilidade no HT do que no segundo tempo. O ataque nem tanto, né? O ataque dele aqui tem um pico aqui dos 1630, né? E depois ele decai muito aqui, tem menos da metade aqui no final do HT. Mas a fragilidade do Harju compensa. Tá vendo que a fragilidade do Harju aqui é alta no 3145? Compensa. Então você tem aqui um jogo que tem um HT de volume maior de gol do que full time, tá? Então esse sim tem tendência para gol em HT. Você tem 2 times com consistência de ataque, tem 2 times com envolvimento alto de gols em HT na classificativa, e você tem um gráfico de gol com bastante momentos de gols HT. E depois você vai ver aqui, ó, no resultado ao intervalo, tá? Resultado ao intervalo, e o 0-0 deles é o placar que mais acontece. O Harju, não. O 0-0 ao HT, quando ele joga em casa, é um dos últimos placares que acontece. Ele tem mais vezes acontecendo o 0-1. Depois vem o 1-2, depois vem o 1-0. São placares com gols em HT. Tem maior incidência na campanha casa do Harju. Do Kauju, o placar que mais tem maior incidência é o 0-1. Tá? É ele ganhando o jogo por 1-0. Então, 2 times têm maior incidência com envolvimento com gols em HT. Então, agora você já sabe quais são os parâmetros que você tem que ler para montar uma lista de valor. Se você montar todos os seus jogos da lista com base nesses fatores que eu falei, do jeito que eu expliquei aqui, você tem uma lista de valor para você lucrar mais de 80% de acerto das suas entradas. Beleza? Esse foi para Over HT. Agora, vamos tratar da última. Ambas marcam. E para falar do ambas marcam, qual o jogo que a gente vai pegar? Harju e Kauju, 19 de outubro, 8h30 da manhã na Estônia. O que você tem que ler para ambas marcam? Você vai vir nos últimos 10 jogos aqui. E você precisa que os times tenham comportamento para que ambas marcam, obviamente, né? O Harju tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos com ambas marcam, né? Onde ele marcou e sofreu no mesmo placar, né? Marcou e sofreu, 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 marcou e sofreu. 7. 7 em 9, 78% de ambas marcam. O Kauju, 1, 2, 3, 4, 6. 6 em 9, 67% de ambas marcam. 67% é o mínimo que é necessário para que você consiga ter taxa de acerto boa para montar uma lista de valor para ambas marcam. O mínimo é 67%. Pegue jogos acima disso, ok? Pelo menos 67%, tá? Valor tem 78%, o outro tem 67%, ok. Contra times de topo de tabela, o Harju tem, em ambas marcam, 1, 2, 3, 3. Tá baixo aqui o ambas marcam dele. Né? Tá baixo aqui. Tem 7 jogos. E só 3 foram ambas marcam. Tem problema isso? Talvez não. Por que não? O Harju é sétimo. Contra esses times aqui, ó. Entre o quinto e o nono, o Harju tem 1, 2, 3, 4. 4 em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 em 8 tem 50%. É problema? Talvez não. Por que talvez não? Por causa disso aqui, ó.
Você vai sair da classificativa e vai vir aqui no quadro de gols. Os dois times têm comportamento para ambas marcam. Na campanha, dois times têm ataque consistente. Né? O Harju marcou pelo menos um gol em 69% dos jogos. O Caoju tem 80% dos jogos marcando pelo menos um gol. A defesa do Harju sofreu gol em 85% e a defesa do Caoju sofreu gol em 67%. Ambos os times têm características de ambas marcam. Marcam e sofrem gols na maioria dos jogos. O que você vai procurar aqui? Porcentagens, sem marcar e sem sofrer. Próximas ou abaixo de 30%. Quando eu falo próximo, não é 40 não, tá? Quando eu falo próximo é 3 para baixo, tá? Essa margem aqui ainda é boa para ambas marcam. Tá? Então os dois times aqui têm característica de time que ambas marcam. E aí, essa leitura da classificativa, ela pode não ter tanto problema assim. O problema é quando você junta isso aqui, o problema de ter ambas marcam baixo aqui, com falta de dados para ambas marcam no resto da análise. Aí você vai errar. Tá? Não faça isso. Tem que ser do jeito que eu estou explicando aqui. Depois disso, você vai vir para o momento de gols. E aí você precisa de quê? Você precisa de dois times que marcam e sofram. Tá vendo aqui o gráfico aqui? Um tem barra verde, o outro tem barra vermelha. Um tem barra verde, o outro tem barra vermelha. Um tem barra verde. É assim o jogo inteiro. É intercalado. Barra verde com barra vermelha. Dos dois lados. Isso é característica de time. E ambas marcam. Porque quando se um não marcar, o outro pode marcar no lugar dele. Tá? E aí você tem o jogo inteiro aqui podendo sair gol de qualquer lado. E aí você cumpre mais fácil o ambas marcam. Ok? Bom, então é assim que você vai montar suas listas para over HT, over limite, over à frente e ambas marcam. Faça a leitura, anote os pontos, execute do jeito que eu te expliquei aqui e você vai ter aí listas excelentes para você lucrar em qualquer uma dessas 4 estratégias que você quiser. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.